A vitória de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2022 solidificou sua posição como um dos maiores jogadores da história do futebol. Eu não digo o melhor da história porque ele não tem uma taça Guanabara no currículo, né? Mas, desde sua estreia em 2004, ele impressionou os fãs com suas habilidades de dribles, chutes, passes. Mas, e se eu te falar que sua verdadeira genialidade ocorre quando ele não está com a bola? Fala Jaguara, tudo bem? Hoje eu te conto aqui uma visão diferente do Messi. Bora acompanhar comigo? Esqueça as corridas de Messi, finalizações precisas e passes perfeitos, enquanto eu te explico por que Lionel Messi é um gênio do futebol, mas não é pelos motivos que você pode imaginar. Para quem esteve viajando na lua nos últimos 15 anos, Lionel Messi é um jogador argentino que fez seu nome no Barcelona, tendo crescido na cidade argentina de Rosário. O jovem apelidado de Pulga, devido à sua baixa estatura, já estava se tornando assunto da cidade. Os vídeos começaram a surgir nos anos seguintes de um Messi diminuto, driblando um time de adversários antes de meter a bola na rede, assim como ele fez tantas vezes em sua carreira profissional. Mas a carreira de Messi parecia estar em um impasse, já que a falta de hormônio de crescimento significava que o jovem não alcançaria seu potencial físico, em um mundo que maior significa melhor quando se trata de futebol. Isso parecia ser uma sentença de morte para sua carreira, mas ele foi eventualmente descoberto por um olheiro do Barcelona, e tal era seu talento que o clube concordou não só em trazê-lo para a Espanha, mas também em fornecer tratamento para sua falta de altura. Daí, o Messi se juntou à academia de jovens do Barcelona, que se chama La Masia, que é como se fosse as categorias de base dos times do Brasil, e apesar de ele estar em torno de uns 9.600 km de casa, ele conseguiu superar uma saudade intensa para se firmar da capital catalã. Ele conheceu pessoas como Gerard Piqué, Cesc Fábregas, e ambos quais ele jogaria no mesmo time um dia. E rapidamente subiu nas fileiras até que estava batendo na porta da equipe principal. Com Ronaldinho Gaúcho como seu mentor, o que parece notável considerando as bem conhecidas atividades extra-campo do brasileiro, Messi estreou pelo Barcelona. Mas não foi até 2008 que sua carreira foi impulsionada para os níveis estratosféricos que agora o conhecemos. Se você perguntasse a Messi hoje, qual treinador teve maior impacto em sua carreira, não seria difícil adivinhar a sua resposta. Seria Pep Guardiola. Pep Guardiola foi contratado como treinador do Barcelona em 2007 como técnico do Barça B, mas logo foi promovido para o time principal. Guardiola foi um treinador de uma nova geração, com suas ideias e crenças formando a base da dominância do futebol pelos próximos 10 anos, mas sua carreira poderia ter sido muito diferente se ele não tivesse sido abençoado com a melhor safra de jovem de todos os tempos. Para os fãs de jogos eletrônicos de futebol, só é possível imaginar que Guardiola deve ter pensado quando viu o nível de jogadores jovens que ele havia herdado. Pensa, Iniesta, Piqué, Busquets, o Pedro, esses eram os talentos de classe mundial que não haviam custado um centavo e já estavam moldados no estilo de jogo do Barcelona, mas havia um que brilhava mais do que qualquer outro. Um tal de Lionel Messi. Mas isso teve um custo, pois Messi foi limitado em sua produção ofensiva por ter que defender pelos lados e ajudar a apoiar as laterais do Barcelona. Foi aí que Guardiola entrou, pois talvez o movimento mais importante de toda a sua carreira foi reconhecer que essa não era a melhor posição do Messi. Tendo dispensado jogadores como Eto'o, Deco e Ronaldinho, Guardiola colocou Messi no centro e permitiu que ele jogasse como um atacante livre. Isso deu a Messi a opção de atacar o coração da defesa adversária e cair mais recuado para se conectar com Xavi e Iniesta, mas também, crucialmente, quase se livrando de quaisquer deveres defensivos. Um dos princípios chaves da filosofia de Guardiola era defender desde a frente, então o Messi desempenhava o seu papel em uma marcação alta, mas além disso ele era livre para atacar e podia concentrar toda a sua energia cerebral em machucar o adversário. Isso foi assim por anos, enquanto o Barcelona, Messi e Guardiola desfrutavam de um período mais bem sucedido de suas vidas, varrendo troféus e os tornando mais fortes candidatos a melhor time que já o jogou. Mas nem sempre seria assim. Até então os oponentes descobriram que havia pouco poderia se fazer contra a genialidade de Messi. Se eles o marcavam de perto, ele deixaria espaço para os outros atacantes do Barcelona explorarem. Se defendessem, apenas teriam uma assustadora visão de um Messi a toda velocidade correndo em sua direção. Mas, como é o caso com qualquer tática de futebol, os oponentes começaram a descobrir como limitar Messi da melhor maneira possível. Eles lotariam o centro do meio de campo, restringindo qualquer espaço que Messi tivesse, mas também mantendo uma forte linha defensiva para não se expor. Só que Messi se viu marcado até a morte e teve os hematomas e chutes em suas canelas para provar isso.
Então, à medida que Messi ficou mais velho, a sua velocidade natural diminuiu, ele voltou para onde começou, que foi a lateral. Enquanto o argentino retornava à posição em que se destacou pela primeira vez, o papel que ele desempenhava pouco se assemelhava ao que ele havia feito durante seus primeiros anos. Messi havia se tornado quase o jogador ofensivo perfeito. Após a partida de Guardiola em 2012, Messi teve mais participação em relação a onde jogava e, sob subsequentes treinadores, começou a se movimentar para a lateral direita, a mesma posição em que ele pode se encontrar no PSG hoje em dia. Mas ele não joga como um ponta convencional, em nenhum aspecto da palavra. Ele está livre. Ele está livre de deveres defensivos e também livre de rigidez posicional, permitindo que ele vagueie para onde ele quiser. Um luxo que, sem dúvida, ele merece. Quando ele se aposentar, os fãs vão lembrar com carinho dos gols, dribles e assistências de Messi em sua carreira espetacular. Mas o que será menos lembrado é o que tornou tudo isso possível. Na próxima vez que você assistir uma partida do PSG ou do clube que ele se encontrar, foque nele. Foca no Messi durante os 90 minutos de partida. A realidade é que você ficará entediado na maior parte do tempo, porque o Messi desempenha um papel que nenhum outro jogador do futebol do mundo faz. Ele pode ser visto quase que vagando sem rumo, aparentemente desinteressado, desejando estar em qualquer outro lugar do mundo. Mas o verdadeiro gênio de Messi surge nesses momentos que eu tô falando pra vocês, pois ele está traçando um plano. Messi quase que opera como um gerente em campo, dando um passe para trás, longe do caos do jogo que se desenrola diante dele, permitindo ver o quadro geral, descobrindo o plano do jogo do adversário e encontrar a fraqueza dentro dele. Guardiola até talvez tenha resumido melhor que eu quando ele falou: depois de 5 a 10 minutos, ele terá um mapa em seus olhos e seu cérebro. E é este mapa que Messi usa para efeitos devastadores. Messi está trabalhando para encontrar a única fraqueza na oposição. Pense de volta comigo no empate das quartas de finais da Argentina contra a Holanda na Copa do Mundo de 2022. O primeiro gol da Argentina foi marcado pelo Molina, mas foi a genialidade de Messi que criou, ao executar um passe perfeito cercado por defensores. Isso não é novidade para o Messi, mas o que deixou o mundo de boca aberta foi que ele nem precisou olhar para onde seu companheiro de equipe estava antes de passar a bola para ele. É assim que boa é a posição de Messi e é a sua consciência de jogo. É quase como se ele pudesse fechar os olhos e ainda jogar no nível impressionante que ele encontra tão fácil. As estatísticas também confirmam isso, com uma pesquisa feita pelo The Athletic mostrando que Messi caminhou mais do que qualquer outro jogador da Copa do Mundo de 2022, com uma média de mais ou menos 4,8 km por jogo. Embora o número de km seja geralmente algo para se orgulhar, é interessante saber que ele se juntou com Robert Lewandowski, que está um lugar abaixo dele, e também a lista é composta principalmente de jogadores defensivos. E mesmo assim, Messi foi um dos jogadores mais letais da Copa do Mundo, superado apenas por Mbappé. E nenhum outro jogador criou mais que esses dois. Vamos encarar a realidade. O futebol moderno é um jogo de atletas como Erling Haaland ou o próprio Mbappé, que são verdadeiros exemplos físicos e parecem capazes de correr centenas de quilômetros sem sentir fadiga. O jogo está ficando mais rápido e muito mais físico do que nunca, o que significa que jogadores com mais de em torno de 30 anos estão achando quase impossível de acompanhar. E você pode tomar como exemplo o grande rival do Messi, Cristiano Ronaldo. Ele ainda tem a habilidade de finalização que o tornou uma super estrela, mas aos 37 anos ele perdeu a velocidade que permitia sua liberdade de movimento, o que levou uma carreira lá nas Arábias agora. E então, biologicamente, Messi também deveria estar lutando, mas em vez disso, ele está prosperando, jogando melhor do que nunca. É por causa do seu estilo de jogo que ele está desfrutando de um final de carreira muito mais produtivo. O caminhar de Messi permite que ele conserve energia, se explodindo somente em ações necessárias. Então, significa que o número de corridas que ele faz por jogo são apenas as que vão resultar em uma jogada letal. Pense sobre isso. O Messi jogou 90 minutos em todos os jogos por mais de uma década. Ele deveria estar exausto. E, no entanto, é o primeiro nome da escalação. Jogando assim, há uma pergunta genuína sobre por quanto tempo Messi pode continuar jogando nesse nível superior? De volta quando ele tinha seus 20 anos, fãs e especialistas especulavam se Messi iria recuar para o meio-campo quando ele tivesse chegando a uma idade avançada, mas em vez disso, ele criou um papel novo e uma maneira nova de jogar. Esse papel é indiscutivelmente único
e apenas para Messi. Se alguns jogadores têm um nível extremamente alto de inteligência futebolística necessário para isso, também precisam dessa liberdade dada a ele. A declaração de que Messi é único é algo que foi dito muitas vezes, mas talvez sejam as muitas maneiras diferentes que o tornam único, o que significa que alguns argumentos que não é Pelé, não é Maradona ou Ronaldo, mas sim Lionel Messi, que é o melhor de todos os tempos. E é isso por hoje, minha matilha. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, já deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos e deixa aí nos comentários que eu quero saber qual o melhor jogador da história do futebol para você. Aquele abraço, valeu e fui!